Zichile Vamaqueiro. Bom dia, irmãos. Mina Mufundice Tiago, eu sou missionário Tiago. Enanini Sati Mamá Suzana, sou casado com a Suzana há 19 anos. E nós somos ali de Araraquara, né? E nós estamos em Moçambique há 8 anos. E nós vamos fazer aqui um trocadilho, né? Nós vamos apresentar o que Deus tem feito através das nossas vidas lá em Moçambique. A Su vai falar. Nós temos 3 filhos. O Samuel está lá no fundo, de 11 anos, vai fazer 12 esse mês, numa expectativa gigante. O Timóteo, de 8, e a Esther, por mais que você duvide, é a nossa africana, com 4 anos. Está ali também no fundo ali. E para nós uma alegria estar com vocês. Obrigado a oportunidade. E vamos compartilhar. Vou deixar as mulheres falarem. Na África as mulheres não falam, mas aqui a gente deixa elas falar. Bom dia, igreja. Realmente é uma alegria estar aqui por vários motivos, né? O fato de estar numa conferência missionária, nosso coração fica lá cheio de alegria, né? De ver o envolvimento da igreja, de tudo aquilo que nós ouvimos ontem. De estar aqui também com um pedacinho da nossa família, é muito bom. Então, realmente obrigada por essa oportunidade de compartilhar aquilo que tem acontecido lá em Moçambique. Então, essa aí é a nossa família, o Tiago já nos apresentou, né? E nós temos uma página no Facebook. Se você ainda não nos segue no Facebook e no Instagram, De Silvas em África, e você pode conhecer mais ali sobre o nosso ministério. Então, um pouquinho ali da realidade do país. Moçambique está ali embaixo do continente africano, que nós chamamos de África subsaariana. E é o 5º país mais pobre, pensando na realidade também de África. Está também na lista dos países de perseguição religiosa, né? Embora nós conseguimos compartilhar do Evangelho, temos igrejas, mas nós temos percebido ao longo desses 8 anos um cenário que está mudando por conta, né, da questão do islamismo, tem crescido muito ali no país. E um pouquinho agora da questão do nosso foco também do ministério. Quando nós fomos para Moçambique, né, então, ontem à noite falou um pouquinho sobre isso lá na parte do debate, né? Como é que é essa coisa de chamado? E aí eu tenho um projeto e algo, mas de repente parece que Deus está mudando tudo. Como que eu faço? Como que eu lido? E é muito isso, né? A resposta que nós tivemos até do pastor Davi, que estava aqui. Quando nós chegamos no campo, a gente tem um projeto, tem algo estruturado, mas lá você se depara com a realidade, né? De olhar para as pessoas, olhar nos olhos das pessoas e perceber de fato aquilo que Deus está te pedindo, está te indicando para fazer. Então, nós fomos, o Tiago, para dar aula no seminário, na capital do país. Eu ajudava numa escola cristã ali, também envolvidos na igreja. Até que, ao final aí do nosso 4º ano, nós sentimos Deus mudando muita coisa e nos levando para a questão de estar ali empreendendo para o reino, né? Uma das realidades do país, por conta da estrutura e o cenário de guerra que o país passou, hoje existem muitas pessoas, mais de 70% da população vive do trabalho informal. Então, nessa altura em que a Su estava falando, nós entendemos que parte do evangelho também é criar estruturas para o desenvolvimento daquelas pessoas. Pregar a palavra, ensinar a palavra é o nosso primeiro foco, mas criar também caminhos para que essas pessoas se desenvolvam também faz parte desse ensinar e pregar a palavra. É uma forma de tornar o evangelho visível, né, concreto, dentro daquilo que as pessoas precisam. Então, nós começamos com um projeto de criação de peixes, numa região que fica a mais ou menos 3 horas da capital, no mato mesmo, né? E a ideia ali era fazer com que a própria comunidade começasse a aprender sobre isso e gerando emprego também, né?
Tem, além do, ali, tá vendo, ó? Então tem a tilápia, os peixes, não dá para ver essa foto muito ali embaixo, mas são os ovos. Então junto com os peixes, daí muita coisa foi surgindo, né? Criação das galinhas para os ovos, agricultura também com as hortas, e agora nós temos também começando lá com um caju para poder tirar a castanha. E outras ideias surgindo ali naquele espaço desse terreno. Mas por conta disso, nós tivemos que nos mudar, sair da capital, então mexer na nossa zona de conforto, né? Tudo arrumadinho, com tudo ali, uma certa estrutura. Fomos para onde está mais perto ali do projeto, para viver numa vila. E nessa vila não tinha uma igreja, né? Uma igreja que nós buscamos e tal. Tem igrejas que se dizem evangélicas, igrejas até com nomes até tradicionais para nós, mas com um grande sincretismo, que é a mistura da religião africana dentro da igreja. Então, imagina tudo aquilo que a gente ouve falar, né, a respeito da tradição africana, acontecendo dentro da igreja, com a liderança das igrejas. E aí nós falamos, e agora, né? Aí fizemos contato com algumas igrejas de Maputo, algumas igrejas ali por perto, e conseguimos uma forma de começar um grupo nessa vila, no quintal de uma casa. Então, sabe aquela história, né? A igreja começou debaixo de uma mangueira. Então, foi bem isso mesmo. Então, no quintal, debaixo da árvore, nós fazíamos a escola bíblica, os cultos, até que chegou uma hora que não dava mais o espaço, conseguimos um terreno, e aí a igreja também surgiu na vila. Uma das coisas que até foram ditas ontem, né? Que através do trabalho, porque nós vamos e integramos a comunidade no trabalho conosco, né? Então, quando nós começamos lá o projeto das tilápias, eu comecei a ir lá, construir os tanques junto com eles, costurar as redes, e isso foi trazendo para nós o direito de ser ouvidos. Nós não chegamos lá e começamos a dizer para eles, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Nós fomos ganhando deles o respeito, a admiração, e assim nós fomos pregando a palavra. Uma das coisas que a Su não falou, mas é que dentro do projeto da psicultura, Deus foi abrindo oportunidades, e nós começamos uma associação de psicultores. Hoje nós temos 25 psicultores, e eu tive a oportunidade de estar com a ministra do país, de Mares e Pescas, apresentando para ela o nosso projeto e mostrando o potencial que Moçambique tem para o desenvolvimento econômico através da criação da tilápia. E aí, trabalhando dentro da comunidade, nós começamos então a ser ouvidos, as pessoas começaram a nos procurar, e aí foi surgindo o projeto da igreja, que foi também através da distribuição, deu uma travadinha aqui, pode passar, por favor? Através de distribuição de Bíblias em áudio, né, que nós já fizemos uma campanha, já distribuímos mais de 350 Bíblias em áudio, e essa Bíblia é na língua xangana. Moçambique tem 11 línguas oficiais, português é a primeira, português de Portugal, diferente do nosso, e cada estado tem a sua língua oficial. São 10 estados, cada uma da sua língua, cada estado tem sua língua, mais as ramificações, que são chamadas de dialetos, que mais ou menos uns 27 mais aí. Então, na região que nós estamos se fala xangana. Essas palavras que eu soltei aqui no início é da língua xangana, região onde nós estamos. E aí sim começou a igreja, como a Su estava falando, debaixo da árvore, numa casa de uma família. Nós tínhamos 4 pessoas. Depois terminou o Covid, ficou aberto, o país fez lockdown total, e aí nós começamos a abrir para as crianças, e 2 meses depois, aproximadamente, a gente tinha umas 50 crianças debaixo da árvore, e aí fomos entendendo de Deus um novo movimento. E um detalhe, né, até a respeito dessa questão da mudança do cenário religioso do país. Quando nós fomos para lá, há 8 anos, nosso visto era de missionários, né? Por onde nós íamos, nós nos apresentávamos como missionários. Isso não existe mais.
no país. Então, hoje, se você tiver a intenção de ir para Moçambique como missionário, você precisa usar um outro caminho, um outro tipo de visto, como um trabalhador voluntário ou, no nosso caso, como trabalhador mesmo, como alguém que tem lá uma empresa e tudo mais. Então, essa questão do projeto dos peixes é uma empresa por onde nós temos o nosso visto. E o quanto mudou até na nossa mentalidade sobre missões, né? Como estar em um país sendo missionários, mas através do trabalho. Porque até as oportunidades, né, que Tiago tem tido, que nós temos tido, de estar com o governo, de ter acesso a lugares que, como com a carteirinha de missionários, nós nunca teríamos. Mas dessa forma agora, com esse tipo de visto e com os projetos, as portas se abriram e as pessoas querem entender, mas por que vocês estão fazendo isso? E é quando surge aí a oportunidade de compartilhar da palavra. E lembrando que todos os nossos projetos, tanto das galinhas, quanto dos ovos e os cajueiros, nós temos hoje 5 pessoas que trabalham conosco, todas elas, apenas um jovem é cristão, e eles participam tanto do lucro financeiro, nós vendemos parte do peixe, doamos parte do peixe, os ovos nós vendemos 100%, mas os trabalhadores têm 10% de tudo aquilo que nós produzimos durante os períodos. A tilápia leva 5 meses, quando nós tiramos a tilápia, uma parte nós vendemos, outra parte nós doamos para a comunidade e a outra parte fica com os nossos trabalhadores. E os ovos, a mesma coisa, mensalmente os trabalhadores, além de ter salário, eles têm participação tanto nos ovos quanto naquilo que nós vendemos. Fala da igreja. Então, ali uma foto de uma EBF que nós tivemos. Então, a nossa igreja hoje ela é de caniço, nós chamamos, mas aqui é bambu. É um bambuzinho. Mas nós agora já temos o plano também de conseguir um dia ter o nosso prédio de alvenaria e para poder acomodar melhor, acolher melhor, mas que seja também um lugar multifuncional. Então, vamos usar para os cultos, mas durante a semana a ideia é usar também como uma quadra poliesportiva, um lugar para cursos, para acolher a comunidade naquilo que precisa. Porque além do terreno ser usado para a igreja... Travou aqui para mim. Também nós temos a ideia, então um pouquinho mais ali, do que acontece na igreja... São umas celebrações que nós fazemos. Nossa Páscoa, Natal. Tinha uma foto ali do batismo, mas não apareceu. Então, essa é a ideia do prédio, né? Essa é a expectativa, né? São as fotos daquilo que a gente tem sonhado. Pode passar, Tiago. Pode passar, travou aqui para mim, não está funcionando mais. Ali tem também os nossos líderes da igreja. Então, nesses 2 anos e meio... são as pessoas que têm já crescido, já se batizaram, e estão ali nos ajudando, mas ao mesmo tempo crescendo e amadurecendo para que eles assumam a igreja, né? Pode passar. E aquilo que eu estava dizendo, além do espaço ser usado para a igreja, para o projeto, né, durante a semana, nós também agora estamos sonhando, e o sonho já começando a caminhar para a realidade de uma escola cristã, mas com um ensino que tenha qualidade, porque a realidade das escolas é muito, muito, muito precária. O índice de analfabetismo no país é 50% da população. Dentro dos outros 50%, metade nós vamos chamar daquele analfabeto funcional. Sabe ler, sabe escrever, mas não consegue interpretar. E nós fizemos parceria com uma escola que já está no país há 20 anos e tem feito um trabalho muito lindo. Fica numa cidade a cerca de 1h30 de nós. E agora a ideia é que essa nossa escola, né, seja parceira dessa, como um apoio. Então, queremos, em janeiro, se Deus permitir, começar com educação infantil e assim seguir. Então, nós já temos uma sala pronta, que é aquela ali, e temos a base para mais 2 salas. Aí falta uma cozinha e os banheiros, para que o governo possa vir e aprovar, né, o projeto para começar
no próximo ano. Uma das coisas que nós fizemos, logo quando nós começamos a igreja, nós estamos a 3 quilômetros do centro da vila onde nós moramos. A igreja está no final de um bairro. E até chegar à igreja não havia energia elétrica. Então, quando começamos a construção do nosso predinho de caniço, eu sempre brinco, né? O nosso predinho lá de bambu, ele tem até ar-condicionado natural. A gente não paga energia para o nosso ar-condicionado. O problema é quando chove, tem aquela nebulização por dentro também, aí não pode ter culto, né? Mas nós puxamos a energia. Então, nós conseguimos abençoar, assim, 3 quarteirões até chegar à igreja, e hoje, da igreja, existem mais 2 quarteirões que estão sendo abençoados com energia elétrica. Nós levantamos o recurso, porque lá, mesmo sendo gratuito, nós tivemos que pagar os postes que iam ser colocados nas esquinas, todo o cabeamento até chegar com a energia. E algumas famílias ao redor, hoje, da igreja, foram beneficiadas porque a energia elétrica chegou. E a outra coisa que nós fizemos, para ter a escola e para ter a igreja, nós fizemos um furo de água. Lembrando que a maioria do país não tem saneamento básico, não tem água encanada, que nem nós temos aqui. E nós entendemos também que nós tínhamos que fazer um furo de água. Por quê? Para tomar banho, para fazer comida, as pessoas precisam... As pessoas não. As mulheres precisam ir até os riachos, às vezes caminhar 5 quilômetros para chegar num riacho, encher um tambor de água de 20 litros, 30 litros, trazer na cabeça, as crianças vêm com os garrafõezinhos, eu estou um pouco confuso aqui no português, mas, os garrafões assim, né, de 5 litros para trazer, e essa água é usada para o banho, para fazer comida, para todas essas coisas. E nós fizemos o furo de água, colocamos como se fosse colocamos uma torneira na rua e escrevemos assim: água de borla, que lá, aliás, água de graça. Então as mulheres hoje podem vir lá, não se cobra nada, elas pegam, porque o nosso entendimento como igreja também é diminuir as distâncias para aquelas pessoas. E com isso, nós também como igreja temos ganhado o direito de ser ouvidos. Nós não estamos chegando lá impondo uma cultura de alguém que veio de fora. Nós estamos chegando lá e mostrando que é possível viver em comunidade junto com eles. Pode passar. E para terminar, né? Então, uma foto num final de culto nosso. E tem ali também algumas pessoas um pouquinho diferentes, né? Lá por conta de uma equipe que nós estávamos recebendo da África do Sul. Então, fica o convite, né? Nós também recebemos equipes de curto prazo, 15 dias, 20 dias, né? Essa equipe foi para nos ajudar com a pintura da sala, parte elétrica, mas tem muitas coisas, muitas oportunidades, tá? Se vocês quiserem, como igreja, nos visitar, já estão convidados. E a frase ali, do porquê, né? Por que que continuamos a fazer isso, continuamos a levar a Cristo às pessoas? Porque Cristo é a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha. Então, enquanto esse dia, né, não chegar, o dia que nós estaremos lá com Ele, no reino eterno, nós estamos aqui tentando levar os sinais do reino para as pessoas até que Ele venha. Amém? Nós temos um videozinho, queria passar...
quem sou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, Jesus. Cristo, a esperança, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz até que ele venha, Jesus, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Acabou. Nós temos ali atrás um marca-páginas que nós trouxemos. Você pode pegar ali, e ali tem a nossa página no Instagram, o meu WhatsApp. Se você quiser receber os nossos boletins que nós enviamos mensalmente não, a cada 2 meses, você pode dar um oi lá, adicionar meu número, e nós deixamos aí os nossos pedidos de oração. Nós estamos aí em vias de começar a construção do nosso predinho, da escola, e nós precisamos de parceiros que queiram se unir a isso, e deixo aí o convite para a igreja. Quantos minutos eu tenho ainda, Carlinho? 30? Então tá bom. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, quero só pensar um pouquinho sobre aquilo que é o Evangelho. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 1 e o de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia e, pregando o Evangelho de Deus, ele dizia:
verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Mas eu quero pensar um pouquinho sobre essa palavra do princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, isso que nós conhecemos como boa notícia, quando essas pessoas ouviram aquilo que estava sendo dito, eles tiveram a sua memória refrescada pelas promessas de Deus. Primeiro, eles tiveram a certeza de que Deus estava olhando para eles diante do contexto que eles estavam vivendo. Governo totalmente impunha poder, força, autoritarismo, e as pessoas com as suas fragilidades viviam opressas. A religião corrompida. A religião e os líderes religiosos, principalmente, andavam de braços dados com o governo. O governo com a sua agenda, a religião com a sua. De braços dados, oprimiam aqueles menos favorecidos. E cada vez mais as pessoas estavam sem esperança. Ao ouvirem essa palavra do Evangelho, e o Evangelho na tradução, quando vamos olhar para as escrituras ali no grego, de uma tradução mais direta seria uma conquista que foi dada ao povo, sem que esse povo merecesse nada. Mas ao dar essa conquista, esse povo então recebe méritos, benefícios, não conquistados por ele, mas conquistados por outrem, e agora esse povo recebe essa boa notícia. Eles estavam opressos, oprimidos, e agora recebem essa boa notícia que alguém fez por eles, algo que eles não mereciam e agora de graça receberam. Isso é uma boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas essa boa notícia, ela vem carregada, ou ela vem através de uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Jesus Cristo vem, nasce, vive entre as pessoas, e ele começa a anunciar. E não apenas isso, essa boa notícia também é anunciada pelo próprio Senhor Jesus. E as pessoas começam a ter as suas lembranças daquilo que o Senhor havia dito para eles no Antigo Testamento. E quando eles ouvem Jesus dizendo, em Lucas capítulo 4, verso 17, que o Senhor havia o ungido para pregar as boas notícias, as pessoas começam a dizer, está aí alguém que tem uma boa mensagem para nós. Então os ouvintes do Senhor Jesus têm a sua lembrança recuperada de que Deus não havia os esquecido, vivendo oprimidos, abandonados, sem esperança, nem na religião, nem no governo, nem no desenvolvimento da nação, porque ao olhar humanamente falando, tudo estava perdido. Mas surge então uma boa notícia, e eles têm a sua confiança então no Senhor renovado, e eles tomam de novo a convicção de que Deus estava no controle e reinando soberanamente, olhando para aquilo que eles estavam vivendo. Em Isaías capítulo 40, verso 10, diz que o Senhor virá com o poder e o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele, diante dele vem a recompensa. Como pastor, ele apacentará o rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As pessoas estavam precisando receber esse sentimento. Quem será que nos acolherá?
A boa notícia está ali então, vinda pelo próprio Jesus e agora transmitido por eles. Mas Deus também espera deste povo que ouviu esta boa notícia, que eles assumam uma postura diante de Deus. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus começa: o tempo está cumprido, quer dizer, eu estou aqui, todas as promessas que Deus fez agora se cumprem em mim, e eu agora estou vos anunciando aquilo que Deus espera, e o princípio de todas as coisas é: se arrependa. É no arrependimento então que Jesus espera que nós tenhamos ou recebamos aquilo que Deus espera que eu e você tenha nas nossas vidas. Ao olhar para quem somos, ao olhar para aquilo que o mundo nos oferece, nós não temos meios ou caminhos para onde fugir a não ser olhar para o nosso Deus e nos prostrar diante dele com total dependência, porque Ele é a única esperança. Ele nos deu aquilo que ninguém poderia nos dar. Através da cruz, Jesus conquistou para o povo e para nós direitos que eu e você não teríamos se não fosse a cruz de Cristo. Nós éramos condenados por Deus, afastados pelo pecado, vivíamos uma vida errantes pelo mundo, e através da cruz Jesus conquista benefícios, e o maior benefício é você saber para onde você está indo. O arrependimento é um realinhamento de rota. Estávamos indo para a morte, e a morte eterna, separados de Deus. E Deus prova o seu amor por nós, quando ainda éramos pecadores. E nós temos então um encontro com Ele, e voltamos para o caminho. E essa postura que você e eu assumimos, renova a nossa esperança, de que agora nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus nos mostra que, diante de todas as adversidades desse mundo, nós sabemos para onde estamos indo. O realinhamento de rota é você agora começar a olhar para o Éden. É você olhar para o fim da jornada nesse tempo como um novo tempo, um novo caminho. Vida eterna com Deus, diante dessa proposta que homem, governo, dinheiro, poder não podem explicar. E por isso que nós andamos por esse mundo sendo chamados de loucos, porque não faz sentido. E nós precisamos então olhar para as nossas vidas e fazer um questionamento muito sério. O que nós esperamos para o final? Se você e eu ainda pensamos que no final vai ser melhor, como diz aquela música, né? Famosa, acho que os mais antigos vão lembrar. Casinha branca, né? Eu espero no final ter uma casinha branca com um quintal e uma varanda, aonde eu vou esticar os meus pés, eu vou ter dinheiro para todos os meus benefícios luxuosos, a família vai estar bem e todos estarão bem, eu vou estar rodeados com os meus filhos, os meus netos, e eu vou ser feliz. Meu irmão, eu posso lhe dizer, se esse é o pensamento de final de vida, você está sinceramente enganado. Porque não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus é olhar além da casinha branca. É olhar para o Éden. Porque o Éden, o que aconteceu no Éden? O Éden, Deus andava com Adão e Eva. O paraíso, tudo era perfeito, andava como se Deus, como as coisas haviam sido planejadas por Deus. E a morte de Jesus na cruz leva você e eu a olharmos novamente para o Éden. Nós estamos indo para o Éden. Eu gosto de
de uma frase que o J.I. Parkinson disse no seu livro O Conhecimento de Deus. J.I. Parker. O livro se chama O Conhecimento de Deus. Ele diz assim: enquanto nós ficamos agraciados com a justificação, e a justificação é um termo teológico que diz aquilo que Jesus fez, tomando o nosso lugar na cruz, nós nos esquecemos de nos apegar à adoção. Na adoção nós fomos feitos filhos de Deus, e sermos feitos filhos de Deus agora é olhar para o Éden, é olhar para onde estamos indo, na vida com Deus eternamente. Mas enquanto estamos aqui, como filhos adotados, então, nós precisamos transformar as nossas realidades, sinalizando que agora somos filhos de Deus. Quando nós começamos o projeto das tilápias, há quase 4 anos atrás, e naquela altura, a minha mãe tinha falecido aqui no Brasil e deixou um pequeno imóvel para nós ali na região de Araraquara. E o meu irmão resolveu comprar a minha parte na casa. Nós tínhamos aquele valor, não era muito, mas dava para eu construir 3 tanques de tilápia. Mas não é apenas a construção do tanque, nós precisamos de uma manutenção. Cada tanque precisa ficar 5 meses dentro da água, dando comida manhã, tarde e noite, para o peixe crescer. Para 5 meses nós termos o peixe para venda, para distribuição, e para... Um dos principais focos também do projeto é qualificar pessoas, porque eles têm lá a lagoa disponível a eles, mas eles não sabem o que fazer, a não ser pescar um peixinho lá. Mas a criação do tanque ali pode gerar recursos, pode gerar muitos benefícios para eles mesmos, e nós então qualificamos as pessoas. Mas para manter esses tanques, nós precisamos de um valor mensalmente. Nós tínhamos 2 pessoas que nos apoiavam nesse projeto inicial. E nós começamos então, e depois do primeiro ano de investimento, nós vimos assim, olha, nós investimos um valor grande, alto, mas realmente dentro dessa proposta que nós estamos, capacitar pessoas, dar dignidade para essas pessoas que não têm emprego, e dar a eles também a oportunidade de construir algum tipo de desenvolvimento. Isso vai ser um projeto a longo prazo, para se tornar sustentável. E aqueles 2 irmãos que nos apoiavam do Brasil ficaram irritados. Eles tinham uma ideia de que o projeto seria sustentável durante 2 ou 3 anos com a venda dos peixes, mas desde o início a gente falou que não é essa a nossa proposta. Então eles decidiram deixar o nosso projeto, e as nossas economias haviam acabado. E fazia 3 meses que eu tinha contratado a nossa última pessoa, um homem, pai de 3 filhos, a esposa grávida, e já fazia muito tempo que ele estava desempregado, porque não tem emprego, e dentro daquilo eu tinha que tomar uma decisão, porque nada melhor do que baixar os gastos. E como, se você é um homem de negócio, trabalha com gestão, administração, a primeira coisa é, vamos tirar quem está nos pesando. E na minha ideia era, eu tenho que mandar alguém embora. E como ele era o mais novo, era ele que eu precisava despedir, esse senhor. E nós indo para o projeto, irmãos, só um minuto. Timóteo, por favor, filho. Desculpem. Nós indo para o projeto, eu peguei esse senhor, e nós indo para o projeto, e eu pensando, eu passei aquela noite toda, ia ser a primeira vez que eu ia despedir alguém. Fazia 3 meses que ele estava trabalhando com a gente, e eu orando, e eu falando, Senhor, eu não sei fazer isso é muito difícil para mim, eu não consigo, e agora, quais são os meus argumentos?
porque dentro da cosmovisão deles também, nós somos estrangeiros, nós temos os recursos, porque nós podemos fazer, então qualquer coisa que eu falasse, era mentira na cabeça dele. E eu ia perder o direito de continuar a trabalhar com ele sobre o Evangelho. E quando eu decidi, eu falei, eu vou ter que ser duro, vou falar mesmo e as consequências nós vamos ver depois. Ele começa a falar assim para mim, sem eu ter dito nada para ele, eu conduzindo o meu carro, ele começa a dizer assim, você não sabe que ontem eu e a minha esposa agradecemos a Deus na hora do café da manhã. Aí eu, com medo de perguntar, é mesmo, mas por quê? Porque fazia 3 meses, aliás, eu já fazia 3 anos que eu não conseguia servir um pão para cada um dos meus filhos. E dentro da cosmovisão do moçambicano, eles comem um pão grande, desse tamanho, parece uma bengala, e ele é um pão maçudo, assim, então, para a dignidade de um pai de família, ele tem que servir um pão daquele para cada criança, e não importa a idade, é para o bebezinho, é para o de 2 anos, é para o 3 anos, eu estou falando de uma sociedade que 30% da população faz uma refeição por dia, e geralmente é esse pão que ele passa por dia. Estou falando de uma sociedade que mais de 70% da população vive do trabalho informal. Dentro desse trabalho informal, 30% são pessoas que precisam sair de casa para fazer algum tipo de trabalho, vender alguma coisa, fazer alguma coisa para ter o que comer no final da tarde. E esse homem testemunhando para mim essa história. Nós agradecemos a Deus porque você veio. Eu estou aprendendo a trabalhar. E faz 3 meses que eu consigo receber um salário digno, que eu consigo dar um pão com uma xícara de chá para os meus filhos. Meu Deus do céu. Lembrar dessa história não tem como. E eu disse para o Senhor, eu falei, olha, nós vamos quebrar, Senhor, mas eu vou quebrar feliz em manter essa família. E nós então decidimos manter aquela família. Nós tínhamos 3 tanques, tiramos 2. E pelas misericórdias do Senhor, nós começamos paralelo a isso, o projeto das galinhas. E hoje o que nós temos com as vendas dos ovos e todos eles participando da porcentagem, nós pagamos a ração para o peixe. Não é o ideal, diante da gestão, diante da economia, mas foi o que foi possível para manter os nossos 5 trabalhadores. Por que eu estou contando essa história? Enquanto nós estamos indo pelo caminho do Éden, enquanto nós olhamos para aquilo que Jesus fez por você e por mim na cruz, nós vamos nos despindo daquilo que nos ensinaram. Nós somos parte de uma cultura, parte de uma sociedade que nos ensina a ser egoístas, individualistas. O que mais se ouve hoje na nossa sociedade é: eu preciso fazer de tudo para ser feliz, e aquilo que não me faz feliz, eu tiro. Eu me lembro de uma história de um pastor amigo meu que diz que um dia ele estava no gabinete pastoral, e uma mulher desesperada chegou: pastor, ora por mim e pelo meu homem, porque tem uma outra mulher no nosso relacionamento, e ela está impedindo nós de sermos felizes. E o pastor, naquelas perguntas básicas, mas quem é essa mulher? E a outra disse: é a esposa dele. E o pastor, em choque, falou: uau, que história é essa? Porque nós estamos cada vez mais mergulhados nessa história. A doutora Ana Lenk, ela escreveu um livro chamado Nação Dopamina. Está aí
Vale a pena ler o livro. E ela fez um estudo que nós cada vez mais, nos dias de hoje, nós estamos tão imersos numa cultura que busca prazer, seja nas maratonas do entretenimento, Netflix, Prime, Apple, as telas, nós temos sido levados a uma overdose de prazer, que isso tem feito com que você e eu sejamos insatisfeitos. Tudo aquilo que nos frustra, seja qualquer problema, seja qualquer dor que você e eu tenhamos, nós precisamos tirar do nosso caminho, nós não queremos viver a frustração. E ela diz que nunca na história foi distribuído tantos ansiolíticos para as pessoas que estão frustradas nesse mundo. Pessoas bem empregadas, pessoas com famílias normais. E as famílias normais, elas têm os seus problemas, mas ninguém quer mais viver, porque hoje se diz, você precisa fazer de tudo para ser feliz. Você precisa aprender a se amar. Quantas vezes nós ouvimos isso, e a Bíblia não diz nada sobre eu e você aprendermos a nos amar. Porque Jesus disse, ame a Deus e ame ao próximo. Jesus já trabalha o pressuposto que você se ama. Se nós não nos amássemos tantos, nós não seríamos egoístas. Guardamos todas as nossas fortunas, olhando para o final da vida com a nossa casinha branca. E esquecemos de beneficiar aquele que está do nosso lado. Eu estou inconformado com a cultura pet, gente. Pelo amor de Deus. Me perdoe se você ama seu pet. Do lado da casa do meu sogro tem... Posso falar um pouquinho da família? Tem família aqui, hein? A gente conhece os vizinhos, você conhece os de casa, né? Cada vizinho tem uma tigelinha com raçãozinha, aguinha no seu portão, para o petzinho que não tem papai e mamãe. Passa um ser humano pedindo um pão, é incapaz de ir na rua atender. Esses dias eu cheguei numa padaria em Araraquara. Entro naquela padaria, um jovem sentado naquela padaria, no chão, na calçada. Ele disse para mim, meu senhor, olhou minhas barbas brancas, não sou tão velho assim, tá gente? Mas as barbas, meu senhor, eu peço pelo senhor, um pão com manteiga. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu qualquer outra coisa, um pão com manteiga. Ok, eu sinalizei apenas com joia, entrei na padaria, o dono da padaria estava um pouquinho para trás e disse assim para mim, colocando a mão assim, você não vai dar o pão com manteiga para ele, porque eu estou cansado de gente pedindo aqui fora. Eu só pude pensar assim, meu amigo, me perdoe, eu não respondi, mas me perdoe. Eu sou alguém que conheceu o Deus Criador dos céus e da terra, que não me pergunta, que não me julgou, que me fez alguém agora diferente dos que estão nesse mundo, que a minha liberdade agora não é escolher acúmulo, é escolher aquilo que eu posso fazer para o próximo, me doando, me entregando, olhando para o próximo como se fosse eu no lugar daquela pessoa. Eu sou livre para escolher e dizer não para a cultura que diz que eu tenho que acumular para ser feliz. E eu cheguei ao balcão e disse, eu quero um pão na chapa e um copo de leite para aquela pessoa, porque eu vou pagar. Eu não preguei a palavra, eu não insultei ninguém, eu não precisei fazer uma oração forte. Aliás, oração forte também está na moda, né? Vamos fazer uma oração forte aqui, meus irmãos. Todas as orações são fortes, né? Vamos fazer uma oração forte para esse menino aqui, que não para de correr e está envergonhando o pai. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse mundo. Aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus, receberam dele poder e ousadia para viver nesse mundo.
enquanto estão nesse mundo, andam por ele sinalizando esse mundo, sinalizando o reino de Deus, até que ele volte, até que ele venha, como nossa canção do vídeo disse. Vamos andar por aí, então, entregando as nossas vidas para o próximo. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 19 e 21, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Chegou o tempo, irmãos, de nós como igreja, não a igreja presbiteriana, batista, mas nós como pessoas, assumirem que somos os filhos de Deus por esse mundo. Nós realizamos conferência missionária, nós temos grandes seminários nesse país, nós temos grandes igrejas, nós temos conforto, e nós vivemos dentro das nossas igrejas só, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus a minha família, Deus isso, e não conseguimos nos libertar daquilo que temos sido condicionados a viver. Nós queremos prazer, conforto. Chegou o tempo de nós reagirmos a tudo isso. Quem foi Jesus? Nas palavras de Abraham Kuyper, um homem que trabalhou na Suécia para mudar as leis e construiu leis de direito para aqueles que eram oprimidos. Estabeleceu uma nação agora que olha para todos os lados, que tirou os opressores do poder e agora olham para aqueles que são fragilizados. Quem foi Jesus? Jesus esteve entre os ricos e os pobres. Ele nunca escolheu lugar entre os abastados, mas estava sempre dentro da minoria, dentro dos excluídos. Ele nasceu numa manjedoura. As raposas têm os seus covis, as aves do céu nos seus ninhos, mas ele, sendo Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus entra inúmeras vezes com os que sofrem e com os oprimidos. A multidão que desconhece a lei, ele não repele. Pelo contrário, ele atrai para si. O doente ele cura. A carne leprosa ele põe a mão. Aos que têm fome ele oferece um banquete com pão e peixe. Uma dieta bem light. Jesus, quando observado pelas multidões, ele era admirado, porque Jesus é aquele que combina muito bem teoria e prática. Jesus não é aquele que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus fala, olha para mim, vem em mim e pratica aquilo que eu faço, porque eu me esvaziei de mim mesmo, para que você tenha vida. Jesus faz uma admoestação tanto para rico quanto para pobre. O apóstolo Paulo, falando para os ricos, diz, tenham cuidado com o dinheiro, porque é a raiz de todos os males. E Jesus, olhando para os pobres, diz, tenham cuidado para não murmurar, porque a preocupação quanto ao vestir e ao beber não deve pertencer a você, pois o Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam. Temos vivido uma cultura que diz que quanto mais prazer, mais felizes. Jesus nos disse, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Enquanto andarmos por esse mundo, que andemos anunciando até que Ele venha. Chiquembo a Chico Catequise. Deus abençoe. Canimamos Sinene. Muito obrigado. Obrigado, pastor Tiago. Que Deus o abençoe cada vez mais. Jesus Cristo. Sim, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo desafio que recebemos do Senhor nessa manhã. Obrigado pela vida do pastor Tiago, da Suzana, pela disposição deles de obedecerem a tua ordem, ao teu chamado e se prontificarem a te servir ali em Moçambique e crerem, ó Deus, na tua provisão, no teu recurso, nas tuas maravilhas e no poder que o Evangelho tem de transformar realidades. Que o Senhor sustente o Tiago, que o Senhor sustente a Suzana,
que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, abençoe seus filhos, que o Senhor levante os recursos, os mantenedores, os parceiros, os intercessores dessa obra, que aquela obra continue a crescer, a avançar, a gerar renda, sustento e salvação para aquelas vidas. Abençoe aquela escola que está sendo construída, que o Senhor abençoe, que aquela escola, aquele prédio seja construído, as crianças aprendam a ler, a escrever, a desenvolver-se, a viver o potencial de seres humanos, que o Senhor abençoe aquela vila, aquela igreja, que o Senhor abençoe aquela nação de Moçambique, que o Senhor salve aquela nação irmã, que fala o nosso mesmo idioma, que o Senhor sustente os missionários, que o evangelho avance naquele lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o Tiago, a Suzana, e oramos e agradecemos por esse tempo aqui, ó Deus, pelo desafio, que isso possa frutificar em nossos corações, frutificar em nossas vidas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu falei que ia encerrar, mas eu fiquei com vontade de abrir para perguntas aqui, né? Vamos sentar, se alguém tiver mais uns 10 minutos, se alguém quiser, eu queria perguntar alguma coisa para o Tiago, para o projeto lá, você quer perguntar assim, como é que você pode contribuir, alguma coisa, vamos aproveitar mais 10 minutinhos só, irmãos, se alguém quiser uma pergunta, tá, pode lá. Vou fazer a primeira pergunta. Normalmente, vocês estando na África, lá na África, eu não sei como que funciona a moeda lá, se vocês recebem em dólar, como que funciona. No caso, quando o brasileiro envia uma oferta para vocês, esse valor, ele chega no valor exato que vocês necessitam, ou quanto é diluído isso, para a gente poder entender essa questão de como que vocês vivem dentro das ofertas que você recebe, principalmente vindo do Brasil. Legal. A moeda transitória é o dólar, né? Então, a gente sofre um impacto na conversão direta, né? E nós recebemos todo o nosso sustento aqui no Brasil. Então, nós fazemos a tramitação via banco, e aí tem uma perda, né, no sistema de... O Brasil é justo, né? na cobrança de taxas, não é uma brincadeira, né? O Brasil é um dos países que mais pesa impostos aí no envio de dinheiro, e aí depois ainda temos que justificar o valor, né, mensalmente na saída. Nós somos missionários de uma organização chamada CEPAL. A CEPAL é uma organização, uma missão totalmente brasileira, né? Então, alguns dos nossos parceiros preferem fazer o envio dos valores via CEPAL. Geralmente é a igreja com o CNPJ, e via CEPAL, a CEPAL transfere para nós aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil eu recebo, sim, 100%. Mas quando mandamos o valor para lá, nós sofremos as taxas, né, de impostos cobradas pelo Brasil, né, não pelo país lá. E sofremos agora a questão, a moeda lá se chama metical, R$1 compra 12 meticais, né? Porém, o custo de vida é altíssimo. Eu estou falando de um país que não tem indústria, né? E 90% daquilo que nós consumimos é importado. Então, para você ter uma média assim, da cesta básica brasileira, né, aquilo que nós chamamos de cesta básica, você coloca 30% a mais, que é o custo de vida. Aluguel é caríssimo, né? Uma casa com minimamente uma água encanada, lá, como eu falei, não tem água encanada, então tem que ter um furo, o furo tem que ter bomba, aí a gente gasta muito. Furo é poço, né? Poço, é verdade. O poço, né? E o poço tem que ter bomba, a casa também tem que ter uma bomba para mandar a água para dentro de casa, e aí nós gastamos muito. Se você reclama da energia elétrica no Brasil, que está caro, né? Lá nós pagamos basicamente assim o dobro. Então você gasta 100, você lembra do pastor Tiago que está pagando 200. É um exemplo, né? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta, já me falaram, e ela falou aqui hoje do sincretismo, né? Sim. E alguém me contou que tinha uma igreja lá, que o pastor, o sincretismo, no púlpito ele tinha uns bonequinhos de voodoo. Uau. E o crente que ele não gostava, ele fazia uns feitiços lá. O sincretismo, tem muita igreja que mistura isso, mistura o evangelho com a feitiçaria africana.
Sim, tem muito. E isso acontece, é comum, porque a tradição, ela faz parte do contexto familiar, né? Tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, que escreveu um livro que chama Religião Popular. E ele vai dizer que na maioria das culturas, principalmente africanas, existe aquilo que é chamado de o meio oculto. As pessoas são religiosas, a cosmovisão é religião. Então, se eu vou fazer um casamento, eu tenho que chamar os meus ancestrais. Se alguém está doente na família, eu tenho que chamar os meus ancestrais. Se eu estou com dificuldade financeira, e geralmente a dificuldade financeira não é você ter um emprego, é você não estar conseguindo empréstimo. E a questão do empréstimo lá não é empréstimo que, ô pastor, me empresta R$100 que eu vou te pagar no final do mês. Ele usa a palavra empréstimo, mas na verdade está pedindo. Então, se você não consegue, por exemplo, eu preciso de R$100, então eu vou pedir 10 para o pastor, vou pedir 10 para o Carlinho, vou pedir 10 para o Marcelo, emprestado, mas na verdade não é emprestado. E se eu não consigo levantar esse valor, é porque os meus ancestrais estão com alguma dificuldade. Como eu faço para deixar o meu ancestral feliz? Eu faço uma cerimônia, como a gente ia chamar aqui de macumba, mas tem muita cerimônia no cemitério, tem muita cerimônia nas próprias igrejas, e aí tem igrejas que se chamam evangélicas que ainda fazem o sacrifício, sacrificam animais, e tem algumas igrejas que uma vez por mês faz o culto ao morto. O que é o culto ao morto? Vamos dizer, começamos o nosso culto aqui hoje, mas o pastor, depois que está todo mundo sentado, o pastor vai evocar os ancestrais, e aqui essa fileira aqui de cadeira vai estar separado para os ancestrais. Mas os ancestrais, como eles ficam muito tempo dormindo, eles precisam comer. Então, geralmente, tem uma mesa posta aqui para os ancestrais, que vão ser convidados a se servirem, etc, etc. Olha, eu nunca participei disso. Só de ouvir falar, mas acontece. Lembra que nós trabalhamos com... Hoje eu posso dizer assim, 85% das pessoas que nós trabalhamos não são cristãs. E quando a gente vai trabalhando dia a dia assim, eles vão abrindo para nós. E lembra aquilo que a Sua até falou, nós não estamos lá hoje como o pastor ou o missionário de carteirinha, nós estamos trabalhando entre eles. E aí no dia a dia, né, você vai ouvindo as histórias, você pergunta. Eu vou dar um exemplo para finalizar a resposta. Nós temos um jovem, hoje ele é o meu gerente de projetos lá, se converteu, teve uma transformação assim, maravilhosa, temos feito um discipulado com ele, mas ele tem um irmãozinho de 8 anos, o irmãozinho caiu de cama, com uns nódulos debaixo do braço, nas virilhas e no pescoço, foi ficando mal, pegamos essa criança, levamos para Maputo, colocamos no hospital, e aí, para você entrar dentro do hospital também, tem a questão de você dar o refresco. Para você passar para a triagem do hospital, você tem que pagar alguma coisinha. O hospital é de graça, mas você não faz nada de graça. O refresco é uma propina, um agradozinho, a Coca-Cola, vamos dizer assim, aquela Coca-Cola do final do dia, né? Senão você não é atendido. Quando ele chega no médico, tem que pagar um refresco para o médico, senão o médico não prescreve para você o que você precisa. Quando você chega na farmácia para pegar os remédios que era para ser de graça, o enfermeiro que está ali para te dar, se você não pagar, ele não te dá o que o médico prescreveu. É assim que funciona o sistema. E aí nós conseguimos colocar essa criança no hospital. Câncer, leucemia. O hospital, pela graça de Deus, é o único hospital em Moçambique que tem oncologia. Entraram com medicação e tal, 4 meses internado, ok, compra remédio, faz isso, e vamos lá, a igreja vai, ora, e reúne todo mundo, e tal, o irmão dele junto com a gente, enfim, encurtando a história, essa criança, pela graça de Deus, no final de fevereiro, saiu do hospital, curada. Agora está fazendo apenas sessões de quimioterapia, mas já não precisa mais ficar dentro do hospital. Qual é agora a grande novidade da família?
a família quer fazer um sacrifício para o ancestral que curou ele. E agora qual é o problema? Esse meu jovem, que é hoje o meu líder na igreja, que é também meu funcionário, está sendo espremido pela família dele. Porque o que o feiticeiro vai falar? Se todo mundo da família, porque o feiticeiro cobra, e cobra assim para você entender, R$2.000, R$3.000, para gente que não tem R$100 no final do mês. Então volta de novo aquela questão dos empréstimos. E agora qual é o problema? O jovem que trabalha comigo, ele é o primeiro filho da família, então ele é a primeira sorte, então ele tem responsabilidade dentro da casa dele. E se ele não participa de toda a cerimônia, do sacrifício, do culto aos mortos, a família culpa ele. E ele pode ser excluído da família dele se ele não participar. E ele está tendo que lidar com essa situação, conversar com o pai. Geralmente ele não pode responder para o pai, ele não pode ir contra o pai, que é uma afronta. Então eles estão nesses desafios e dificilmente algumas pessoas conseguem perceber isso, porque eu sempre falo assim, qual é a nossa diferença do colono, quando a gente vai para os outros países? Se nós não tivermos a sensibilidade daquilo que nós ouvimos ontem, sentar com o povo, ouvir as dores do povo, qual vai ser a nossa diferença? A única diferença é que a gente não mata, só que a gente mata falando que está pregando a vida, e que na verdade não, a gente está impondo a nossa cultura. E para ouvir a cultura deles, perceber, nós precisamos imergir, estar entre eles, andar entre eles, sentar com eles, comer com eles, trabalhar com eles, e aí sim a gente consegue perceber o que está embaixo da cultura. Última pergunta, Vinícius, para a gente encerrar a última. Tiago, tem a região onde vocês moram, acaba sendo afetada de alguma forma pelos conflitos, e principalmente, né, os atentados terroristas entre a Renamo e a Frelimo? Não, olha, hoje assim, a Frelimo é o partido do governo, hoje eles têm toda uma estrutura instalada, né? E o líder político da Renamo, há 5 anos atrás, faleceu, a Renamo enfraqueceu, então hoje não existe mais, assim, existe assim, sempre uma instabilidade, né? Não é um país totalmente instável. No norte do país existe uma guerra civil, e alguns dizem que é perseguição religiosa, mas nós temos visto que não, porque ali foi descoberta uma reserva de gás natural. A população dali é 90% muçulmano, só que para instalar as estruturas de empresa, criar rodovias, essas coisas para a extração do gás natural, as famílias que vivem ali na localidade, eles precisam ser tiradas. Só que para ser tiradas eles deveriam ser indenizados, mas o que estão fazendo? Chega com o trator, chega com o tanque de guerra e vai. Então essa população hoje se revoltou. E eles estão explodindo, estão matando, estão sequestrando, mas assim, em defesa de si mesmo. O que está acontecendo então é uma grande migração de pessoas do norte do país que estão descendo para o centro e para o sul. Aí entra a outra questão do analfabetismo, porque aprende português quem vai para a escola, mas onde não se tem escola não se aprende português. Então, quem está no norte não fala xangana, vem para o sul do país, não consegue se comunicar, e aí tem uma série de questões sociais dentro do país. Pastor Tiago, muito obrigado, ore por nós, ore aqui por nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pela Sua graça e misericórdia, que mais um momento se renovou sobre nós. Nós Te louvamos porque todas as coisas estão nas Suas mãos, e nós queremos confiar tudo nas Tuas mãos e depender do Senhor para todas as coisas. Louvado seja o Teu nome por esses dias de conferência aqui, pelo impacto que tivemos em nossos corações, pelas palavras que foram lançadas aqui como profecias de mudança, profecias de envolvimento, encorajamento, Senhor. Obrigado por essa igreja, pela vida do pastor e da família dele, pela vida do Carlinhos, que mobilizou toda a conferência. Obrigado pelos irmãos que nós encontramos aqui, pelas pessoas, por essa família aqui, Senhor.
Abençoa essa comunidade de fé, abençoa, Senhor, o movimento que essa igreja está fazendo aqui em Botucatu, todos os irmãos aqui, Senhor, que se comprometam em viver a missão que o Senhor deu a cada um, nos seus lares, nas suas famílias, e nós oramos, Senhor, por provisão necessária, Senhor, que aquilo que é necessário não falte na vida de cada um aqui, Senhor, necessidades de provisão de emprego, provisão de estudo, ou todas aquelas coisas que o Senhor sabe que precisamos, mas de forma necessária, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso final de domingo, aquilo que ainda vamos fazer, e que possamos, em todo tempo, saber que nós estamos aqui para viver para a Tua honra e glória. Oramos em